Boa noite a todos. Bem-vindos. Bem-vindos ao programa de lives dos mediadores empreendedores. E cada encontro desse estamos com novos convidados especiais. E hoje nós temos a presença do querido e uma referência na mediação, Dr. Adolfo Braga, que vai estar conosco essa noite, falando sobre como empreender na mediação. Então vai ser uma alegria estar aqui recebendo nosso ilustre convidado de hoje, Dr. Adolfo Braga, que é advogado, sócio da Oliveira Marques Advogados Associados, presidente do Conselho de Administração do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB, diretor do Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, diretor do Fórum Mundial de Mediação, consultor da ONU, do Banco Mundial, diretor do CONIMA, autor de diversas obras literárias. Enfim, o currículo dele é muito extenso. Eu não teria como estar falando todo o currículo, então falei apenas esse breve currículo. Além de tudo, uma pessoa que faz a diferença na mediação no Brasil, um ser humano incrível, que admiro muito, e vai ser um grande prazer estar com ele aqui essa noite. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui chegando Jane, Paula, Maria Paula, pessoal da comissão, Olga. Boa noite, queridos, queridas. Muito bom estar com vocês aqui. Oi, Isaías, que bom tê-lo aqui. Nosso convidado já chegou. Eu já vou chamá-lo para estar conosco. Ele que é... Deixa eu ver se ele já está aqui. Pronto. Que coisa boa estarmos juntos. E falar desse tema que é tão importante, que eu acho tão irrelevante. Olha ele aí. Boa noite. Boa noite, meu querido. Seja Tudo muito bem? Saudades. bem-vindo. Muita Oi? saudade de ti, é? O seu volume está baixo? Peraí. Melhorou? Tá melhor? Está baixo ainda. Eu aumentei o máximo aqui. Melhorou? Tá dando para ouvir. Dá para ouvir? Eu falo mais alto, eu tento berrar. Pronto, tá certo. Seja muito bem-vindo, querido. Um grande Muito prazer obrigado. tê-lo aqui comigo, falando sobre esse tema. Você que é uma referência em mediação. Fiz uma breve apresentação, porque seu currículo é muito extenso, e é uma grande alegria a gente poder estar escutando você. Obrigado. Eu que agradeço. Uma alegria enorme estar contigo. E, enfim, precisamos retomar o presencial, né? Porque esse mundo virtual nos distancia, apesar de aproximar, mas dá saudades. Tá me Muito. ouvindo? Temos que combinar, sim, uma vinda sua a Salvador, um retorno seu. Você sabe que você é um pouco baiano, então tem que voltar logo aqui. A gente vai combinar alguma coisa, com certeza. Tem um monte de gente aqui mandando beijo, abraços para você. Muitos seus fãs aí pelo Brasil todo. Estou vendo a Maria Paula, estou vendo a Beatriz de BH, Maria Paula aí da Terrinha. Muito bom. Saudades de todas. Um alô para todos Que e coisa todas. boa. Então, meu querido, o tema, né, que eu convidei para a gente conversar, né, sobre essa noite
nessa noite é sobre a questão do empreendedorismo na mediação. Você sabe que eu estou com um projeto aí, né, de trabalhar com mediadores para se tornarem empreendedores na mediação, a mediação extrajudicial, que é um desafio e a gente já conversou um pouco até sobre isso. E a proposta é você trazer justamente a sua experiência. Não para de chegar aí beijos e carinhos aí para você. Um beijo a todos aí que estão chegando, o pessoal inclusive o pessoal dos condomínios que também acompanham aí a mediação condominial, pessoal da Célia Bernardes, minha Pois eterna é. mestra, que alegria você estar aqui, querida Célia. Célia foi uma das que me introduziu na mediação lá em 2020. Célia e Vânia, nossa saudosa Vânia. Com certeza. Silvana também, Campanari. Enfim, Adolfo, conta pra gente um pouco sobre essa questão da mediação, o cenário, né, da mediação, falar um pouco de como foi para você começar a empreender na mediação, né, extrajudicial. A gente sabe que você tem um longo caminho, que não daria uma live para você contar essa história, mas você trazer um pouco dos desafios que você enfrentou e que você acha que os mediadores que estão nesse caminho da extrajudicial enfrentam. Fale um pouquinho desse cenário, como você vê essa questão de empreender na mediação. Bom, você está me ouvindo bem? Melhorou o áudio? Está melhor? Sim, tá Tá. ótimo. Perfeito. Então vamos lá. Uma coisa que você sabe melhor que eu, penso eu, porque como você também trilhou antes, no século passado, como a Célia, como outras pessoas, né? A gente tinha certeza que estávamos construindo um novo paradigma, né? E essa construção, ela leva tempo, porque é uma mudança de mentalidade e a construção de uma cultura, né? Então, por exemplo, acho muito rico você tocar na questão do empreendedorismo, porque nós, mediadores, sabemos que esse empreendimento envolve um investimento e envolve, posteriormente, a possibilidade, de repente, de não usufruir dele, podemos dizer assim. O que eu quero dizer não usufruir dele? É que a gente pavimenta a perspectiva desta cultura, né? Eu, particularmente, sou meio suspeito para comentar, porque penso que eu, não sei se posso dizer, mas com muitas pessoas, acho que muitos outros profissionais, talvez tenha me lançado no mundo da mediação de uma maneira única, podemos dizer assim, num momento em que não existia lei, num momento em que o movimento do Poder Judiciário não existia, né? E que eu comecei a ver o quanto isso fazia sentido para mim. E considerava que fazia sentido para as pessoas, porque quer queira, quer não, a gente via o momento que elas vivenciavam, a perspectiva de mudança, que era natural, e quanto isso fazia diferença, né? Então, penso, e aí um dos motivos de estar aqui contigo e te parabenizar pela iniciativa, é que ao nós termos consciência dessa construção, tenha certeza que tem um movimento de empreender esta cultura, né? E empreender no sentido de que está construindo um caminho diferente para você e para os outros que participarem eventualmente em processos que vocês estejam à frente, né? Então, penso que a partir do momento
que isso esteja claro, né? Hoje a gente vê um momento talvez até inusitado em termos de mediação, não somente no Brasil, mas podemos dizer até no mundo, porque hoje até você sabe, a gente fui incluído numa área que jamais pensei em atuar, que é a área hoje de recuperação de empresa. Entrei na área a convite de uma mediadora amiga, Natália Mazoneto, que é uma excelente mediadora, e conheci um outro mundo no contexto empresarial, né? E eu vejo que isto não tem acontecido nos outros países. Então, a mediação está criando uma outra cultura e ela está avançando em áreas que até então eram pouco imaginadas que pudessem fazer, que pudessem utilizar ou usufruir da própria mediação, né? Então, e um elemento fundamental que toca no que você pergunta, que acho que isso deve ser preservado, né? Não só porque a lei fala sobre isso, mas toda a cultura que nós tentamos implementar, e acho que aí posso te incluir, assim como a Célia, a Beatriz, a Célia que está no Paraná hoje, a Beatriz Bovendorf que está em Minas, outras pessoas que eu vi que está no Rio, o Durval que eu vi que entrou, a Luciana que está estudando conosco, todos eles têm claro de que o momento é a preservação dos parâmetros da mediação, por mais que eu faça num contexto até adversarial, né? Então, por exemplo, eu acho que aí é uma tarefa nossa como profissional preservar esses parâmetros, mesmo no movimento, no contexto judicial, que você sabe melhor que eu, que quer queira, quer não, ele trouxe um parâmetro muito forte para a mediação e, ao mesmo tempo, ele trouxe talvez a possibilidade de uma formatação pré-estabelecida ou uma formalidade que isso não conversa muito com a mediação. Não sei se respondi a tua pergunta, mas você me trouxe várias vertentes, acho que são importantes a gente estar sempre atento a isso, não? E aí, claro, teria que ouvir, porque eu não quero somente eu ser o entrevistado. Você, aliás, estava até pensando, vou propor para a Rosane a gente fazer uma inversão. Vou te entrevistar para que você diga. Não, o convidado aqui é você, você que é a autoridade. Eu sou, ó, sua discípula. Sempre serei sua discípula, Adolfo, a vida inteira. Mas assim, é muito interessante você trazer isso. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você também, né, fez um mestrado nessa área da administração pública, né? Então, ainda tem esse viés, né? Fale um pouquinho dessa questão também. Tem tanta gente dando boa noite, tanta gente te mandando beijos, abraços. Vocês têm tantos fãs, Adolfo, nesse Brasil. Eu vi o pessoal, tem gente de todo o país aqui, várias pessoas falando, professor, boa noite, mandando beijos. Não dá para, o tempo é muito curto para eu aproveitar a sua presença aqui, para a gente poder estar agradecendo a cada um, mas todos se sintam prestigiados. Tem o pessoal todo da comissão aqui da OAB, que também é um grupo muito aguerrido para a gente fazer um trabalho aí junto aos advogados, que é o desafio. A gente já tem alguns anos fazendo, mas cada vez né, o desafio continua, é um desafio maior. Já tivemos muitas conquistas, né? O pessoal também do Observatório, né, que está aqui com a gente também, da UFBA, que faz um trabalho também maravilhoso. Enfim, outras pessoas de outras câmaras daqui de Salvador, que estão aqui, advogados que estão conhecendo a mediação e querem empreender na mediação. Então, essa é a hora. Lissandra também está aqui, que está com você também nesse projeto, que é nossa parceira, que está nesse projeto aí da mediação na recuperação judicial, que tem um grupo maravilhoso. Enfim, estamos todos juntos aí nesse desafio. Mas fala um pouquinho dessa questão da administração pública,
porque eu acho que também é uma área que não é muito conhecida, que o mediador também pode empreender, né, nesse sentido. Não tenha dúvida. Com certeza. Você está falando do pessoal, antes de te responder, eu vi que entrou a Lissandra, uma boa noite, Lissandra, você já mencionou, a Maíra, que é daqui de São Paulo, e queria deixar marcado que eu vi que a Maria Paula está aí, né? Então, um alô para os É, baianos, e aliás, parabéns pela recondução da comissão, hein? Isso é um privilégio, está em boas mãos a mediação na OAB Bahia, como sempre. é, é um desafio. Eu achei que meu ciclo já tinha se fechado, mas eu acho que a missão continua. Isso é permanente, minha querida. Porque é necessário, né? Então, você conhece muito bem, sabe que o dia a dia as pessoas fazem associações à mediação que muitas vezes não são adequadas, né? Então, por exemplo, para responder tua pergunta, uma coisa que a gente está vivenciando hoje, porque a administração pública, para mim, foi sempre uma curiosidade. E, aliás, um dos motivos de tentar estudar esta área foi justamente de ter participado de mediações com o poder público, né? E ver como determinados detalhes, ou que, eventualmente, no contexto privado, não são tão importantes, no contexto da administração pública é fundamental, né? Então, é uma mediação que deve ser pensada, e eu tive a pretensão de fazer uma sistematização, e eu vejo que, para o gestor público, isso tem feito sentido, né? E tem feito sentido, sobretudo, numa perspectiva que acho que é importante, né? Hoje, na administração pública, e acho que é uma discussão que a gente tem, tem vivenciado no mundo do direito, e, sobretudo, você que está à frente da Comissão de Mediação na Advocacia da Bahia, fala muito na tendência de desjudicialização, né? E eu digo, cuidado, a mediação não tem essa proposta. Porque se ela fosse com a proposta de desjudicialização, ela estaria falando não ao judiciário. Nunca foi a pretensão da mediação. Mesmo no contexto judicial, ela pode ajudar, ok? Que tem ajudado, que temos experiência bastante ampla. O que ela quer dizer é um movimento que, no mundo do direito administrativo, é um componente que é um fator de modificação de cultura, que é a tendência pela consensualidade, né? Hoje, cada vez mais, a gente vê, no contexto teórico do direito administrativo, autores que, eminentemente administrativistas puros, onde os princípios da administração pública devem ser levados ao primeiro patamar, né? Já começam a discutir a consensualidade. Já começam a discutir a possibilidade do quê? De se debater temas afetos a eles num outro contexto, e num contexto muito mais informal, né? Então, o meu estudo, na verdade, foi um comparativo da evolução da nossa legislação, da evolução da doutrina nesse sentido, e que, quero crer hoje, cada vez mais a tendência é utilizar e usufruir da mediação, né? Então, por quê? Foi-se o tempo de se pensar que estamos diante somente de um Estado que possui o monopólio dos conflitos, ou da gestão do conflito, né? Então, já é tempo de se pensar em outros instrumentos e metodologias que sejam mais adequadas, que possam proporcionar a possibilidade de pensar não somente o que aconteceu,
mas pensar o presente e a perspectiva de futuro, que é a base que a mediação se propõe, né? Então, é com essa perspectiva que a gente vê, muito embora existam muitas preocupações, muitos elementos que são que devem estar no diálogo e que a mediação ela não fala não para isso, pelo contrário, ela convida a todos a articularem, inclusive os órgãos de controle, né, que hoje cada vez mais estão mais abertos, mas ainda resistem a alguns parâmetros que são importantes hoje, tá? Em função de o momento econômico, em função do momento social, o momento político, que é necessário uma perspectiva não de, de chegar numa possibilidade de uma solução, e sim na construção do que efetivamente seja o entendimento acima do componente que envolve a limitação inicialmente que é trazida em função do conflito que está instalado, né? É mais nesse sentido. Né? Nessa questão de formas do mediador, né, ele empreender, né, diante desses cenários todos e de você ter essa experiência em diversas áreas de atuação, né, tanto família como empresas, você também atua muito com empresas familiares, né, que eu já vi várias palestras e até um curso que você deu aqui para a gente sobre isso, né? E, enfim, agora com essa questão também da mediação nas recuperações judiciais, a mediação na engenharia, enfim, são tantas as áreas, né, que você também já percorreu ao longo desse caminho. Então, assim, o que você diria, né, para os mediadores, principalmente os mediadores que fizeram a formação, que estão sem saber onde atuar, de que forma empreender? Tem muitos que às vezes ficam atuando só de forma voluntária, né? Não acharam ainda um nicho de mercado ou não começaram a ter a condição de sobreviver da mediação. Inclusive, muitos às vezes até desistem de praticar a mediação porque não tem como sobreviver, né, atuando na área. Então, é nesse sentido, né? Qual é a nossa responsabilidade de cada um de estar promovendo ambientes, tanto de prática como a questão de ampliar esse mercado de atuação do mediador para que ele justamente possa desenvolver projetos, possa trazer novas experiências. O que você poderia trazer assim dentro dessa experiência sua para falar para esses mediadores? Eu diria, não tem uma resposta pronta, né? Acho que tem uma experiência que você conhece, né? Penso que a mediação não é um produto pré-formatado. O que eu quero dizer? Não é, ela é assim, e se quiser vai funcionar assim. Acho que ela tem uma flexibilidade imensa. E essa flexibilidade, eu penso que nós, como mediadores, devemos sempre convidar, eventualmente, quem esteja envolvido no conflito, a participar da construção do processo, né? Então, é fundamental que nós tenhamos como referência o que eu comentei com você. A gente tem as referências do que é mediação efetivamente. E aí, não confundi-las com outros mecanismos. Tanto é que, por exemplo, no mestrado que estávamos comentando anteriormente, claro, como é do direito, a gente também estuda um pouco de processo, né? A mediação não tem nada de direito processual, né? Aliás, ela é um instrumento dentro do processo judicial. Aliás, ela, ao ser utilizada no processo judicial, é um processo dentro de um processo, né? Quando nós temos isso claro, com certeza, as pessoas, no meu modo de entender, vão
estar mais sintonizadas, e isso mexe numa perspectiva fundamental que a gente trabalha, e você sabe melhor que eu, que é a questão da responsabilidade. Então, são corresponsáveis pelo que aconteceu, são corresponsáveis por construírem o processo comigo e são corresponsáveis também com a construção da solução, se é que chegam a uma solução, né? Então, penso que nós, quando pensávamos a mediação, e eu particularmente, você sabe, você conhece muito bem, não acho que a mediação tenha limitação. Quem vai limitar a possibilidade da mediação são as pessoas que são convidadas para a mediação, envolvidas no conflito. Elas vão dizer, isso serve, isso não serve, isso eu quero, isso eu não quero, né? Então, nesse sentido, acho que é importantíssimo nós, mediadores, termos claro que, primeiro, onde estamos propondo um serviço como esse, eu tenho uma informação mínima do funcionamento. Então, por exemplo, como você atua, como você sabe, se nós estamos pensando a possibilidade de propor a mediação no contexto de família, né, nós devemos, aliás, somos família, né, devemos ter conhecimento claro e ter o alcance que, quando estamos mediando alguma família, não é a minha família, é a família do outro. Então, os paradigmas e os elementos estruturantes daquela família, nós devemos respeitar. E assim por diante. Por exemplo, se nós formos, por exemplo, no contexto da recuperação empresarial que eu comentei, né? É fundamental que eu saiba o funcionamento do universo do que os especialistas chamam do universo da insolvência, para que eu tenha claro o que estão falando naquele momento, para poder ajudá-los, não para o meu conhecimento, para poder ajudá-los numa perspectiva que envolve as limitações, as preocupações e os parâmetros que eles estão discutindo, né? Então, acho que o componente de conhecer um pouquinho sobre a área e não ser um especialista no total, porque às vezes passa, e eu sou da linha muito mais do mediador facilitativo, né? Porque passa às vezes numa perspectiva dele decidir, né? Isso não é, acho que é o cuidado que a gente tem, né? E acho que hoje, mais do que nunca, o ambiente está aberto, e agora a gente tem que ter claro que, por mais que tenha um ambiente aberto, por N situações, por causa do momento econômico, porque tem uma legislação extremamente favorável, porque você tem uma política pública do Poder Judiciário, porém, ter claro que resistências vão haver. Então, um componente que eu adotei para a minha vida, e isso a gente faz em qualquer contexto, não espere que as pessoas saibam do que você faz. Tenha a certeza de que você precisa explicar o processo como funciona para você, para que haja a possibilidade deles perceberem como funcionaria para eles e nós estarmos abertos à co-construção conjunta do processo. É mais nesse sentido. Não sei se respondi a tua pergunta. Não, respondeu. Na verdade, a gente fala em diversas áreas de atuação, né? Mas cada área, né, vai ter uma determinada abordagem, cada área você precisa conhecer para poder, né, tá propondo, né, alguma forma de resolução ou própria mediação. Isso a gente entende. O que a gente percebe muito na prática, às vezes, é a questão da sociedade, não só como a gente trabalha junto aos advogados, mas a sociedade como um todo via começar a ter o conhecimento. Então, toda essa motivação que a gente vem tendo de divulgação, de fazer
um marketing positivo, um marketing saudável, no sentido de que as pessoas conheçam que existe, despertem a curiosidade para saber do que é o método. Às vezes eu falo até para os advogados, eu digo, vai chegar um momento em que a mediação vai se tornar tão conhecida que são as próprias partes, as próprias pessoas que, ao procurarem o escritório, vão perguntar: nossa, vocês não têm mediação? Então vai ser o inverso, não é o advogado apresentando a mediação, mas a própria sociedade, né, questionando a oferta, né, dessa forma também de resolução. Então, é um processo realmente contínuo e desafiador, mas eu falo porque muitas vezes os mediadores às vezes vão muito para a área de família, que é o mais recorrente. A gente vê que o percentual dos mediadores que atuam com família é bem grande. E é no sentido de abrir o horizonte, no sentido de falar de outras áreas que são tão importantes, né, quanto, e que tem tanto mercado aí para os mediadores estarem atuando. Às vezes áreas que usualmente não se pensa. Outro dia a gente estava falando aqui, a área do turismo, a área que a mediação, né, prestaria um serviço enorme, quantos conflitos, né, de quantos atores existem nessa área do turismo. Eu estou falando isso porque a gente tem tantas cidades tão turísticas aqui na Bahia, mesmo em Salvador, né, uma cidade tão turística, e como outras, como a hospitalar, que a gente vem falando, como essa área da engenharia, que é uma área também que os mediadores estão começando, né, a atuar. Teve uma turma aí de mediadores engenheiros que começaram a atuar nessa área. Então, assim, o quanto de, né, explorar ainda existe. E eu queria falar também, trazer um pouquinho da questão da ética desse mediador. Né? Você está lá no CONIMA, você, né, na diretoria, falando sobre justamente essa questão da ética. Eu queria que você falasse um pouco tanto da importância de se ter essa ética na prática profissional e como é tirar essa ética, né, do conceito e trazer ela para a prática, para a instrumentalização desse profissional. Quais são os cuidados ou quais são os pormenores que você gostaria de falar sobre isso? Você que é um especialista disso, inclusive vai fazer uma pesquisa, né, sobre isso. Na verdade, esse é um tema que me é muito caro hoje. E, aliás, um ponto importante que acho que é fundamental é contextualizar, sobretudo quem está. Todos os passos que foram dados aqui no Brasil em termos em termos de mediação, sempre foram acompanhados de instrumentos que apontavam as melhores práticas, né? Então, por exemplo, você comentou, hoje tenho a grata honra, podemos dizer assim, de estar na comissão de ética do CONIMA, né? O CONIMA foi a primeira instituição brasileira a constituir um código de ética para mediador, e estamos falando da década de 90 no século passado. Podemos dizer, acho que foi aprovado, na verdade, o código de ética, na verdade, era um código de ética de árbitros, né, e mediadores, né? A discussão começou na arbitragem, mas foi levada para a mediação também, e nós constituímos um código, né, já em 98, acho que ele já estava em vigor pelo Conselho Nacional, porque o Conselho Nacional nasceu em 97, né? 2 anos depois da lei. Então, na verdade, isso era... Aliás, o CONIMA foi fruto dessa sinergia. Por que eu estou contextualizando eticamente? Porque sempre foi um componente de uma postura que jamais deve ser atacada, né? E nesse aspecto, quero crer que pelo menos a gente não houve nenhuma
nenhuma, nenhuma informação, pelo menos até hoje, não, das comissões que eu tenho participado, nenhum desvio por parte do profissional. Isso significa que, quer queira, quer não, isso tem sido preservado. E aí vem um componente que você comentou, né? No contexto da mediação, toda divulgação é válida. Por que toda divulgação é válida? Porque, como você bem colocou, ainda a mediação é muito desconhecida. Muito embora tenhamos uma legislação, não é todo mundo que conhece a mediação. E hoje, estava dando o exemplo da administração pública, no contexto da administração pública também não é novidade, porque já vem sendo construída uma legislação própria, né, nesse sentido. E assim vai em todas as áreas, né? Então, acho que a divulgação faz parte, né? A divulgação, tendo como referência esses parâmetros que eu falei, o respeito à individualidade, o respeito às limitações, um respeito da área, porque quando a gente fala da especialização, né, de conhecer a área, um respeito à área, né? Por exemplo, hoje se fala, aliás, hoje pela manhã até tive uma reunião com o pessoal do tribunal em outro estado, e aí eles estavam falando, não, nós queremos uma capacitação em mediação escolar. Eu falei, mas entendem o que significa isso? É uma introdução de uma nova cultura na escola. E eu estou num grupo aqui em São Paulo que a gente vem dialogando justamente com os órgãos públicos até sobre isso, porque cada vez mais eles têm a intenção da implementação, e isso já vem de um certo tempo, falando com pessoas da área, eles falam muito claramente, cuidado, uma escola é única. Por mais que ela esteja integrada numa rede, ela tem a sua identidade. E todos os que estão à volta e os integrantes, eventualmente, tocou o telefone que estou sozinho, então, e eventualmente os integrantes e tem que ter clareza de que estão diante de uma nova possibilidade. Então, tudo isso é importantíssimo. Além de estarem sensíveis, conhecerem parâmetros muito claros onde estão, para que haja a possibilidade do que fazer a diferença. Aí volta o que eu falei anteriormente. Nunca tenhamos a pretensão que a gente tem tudo pré-formatado e pronto. Porque a partir do momento que nós propomos a mediação, e quando é proposta a mediação, temos que ter clareza que o centro não somos nós, e são as pessoas, os nossos mediandos, isso muda totalmente o eixo de referência. Então, é esse componente ético que jamais deve ser esquecido por nós mediadores ao fazer qualquer tipo de divulgação, ao fazer qualquer tipo de proposta, e jamais ter a pretensão, olha, eu tenho o caminho. Nós não temos o caminho nenhum. Quem tem são as próprias pessoas. Porque esse é o centro. São elas a dizer. Não sei se fez sentido para ti. Totalmente. Totalmente. Eu acho que é importantíssimo isso que você está trazendo. E foi muito bom você mencionar essa questão das boas práticas do CONIMA, porque eu acho que também é importante que os mediadores eles conheçam, né, vão no site do CONIMA, conheçam o código de ética do CONIMA, conheçam, né, as boas práticas, se filiem, né, ao CONIMA, porque inclusive abriu para pessoa física, antigamente, né, para pessoa jurídica, mas de um tempo para cá passou a... Então, assim, principalmente os mediadores extrajudiciais, porque os mediadores judiciais têm até a questão do CNJ, que fazem parte do quadro CNJ, tem toda uma referência, mas os mediadores extrajudiciais, eu acho que você está afiliado ao CONIMA, que hoje está presidido aí por nossa querida doutora Soraya,
que assumiu agora e muito orgulho dela estar fazendo parte de uma nordestina retada, como a gente diz, né? A querida Fernanda Levi, que levou esses anos todos, vai ficar aí como conselheira, porque ela e o Conima são uma coisa só, mas eu acho que é um passo importante do Conima agora, tá se abrindo, né, para as pessoas físicas e os mediadores terem como referência, né, Adolfo? Eu não estou te ouvindo. Travou? Agora eu não sei se fui eu que travei. Vocês estão me escutando? Ou fui eu quem travei? Agora eu fiquei sem saber se foi a Dor ou foi eu. Fui eu que travei ou Adolfo? Não estou ouvindo. Travou quem? Eu ou Adolfo? Quem é que está travado? Adolfo? Ah, então é Adolfo. Travou, amigo. Travou. Volte. Será que ele me escuta? É melhor sair e voltar. Ele travou, gente. Oh, que pena. Eu estou pedindo para ele sair e entrar novamente. Tomara que ele veja. Pronto. Ele saiu, vai voltar daqui a pouco. Vocês querem fazer alguma pergunta enquanto ele está voltando? Estão gostando? Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de aproveitar a oportunidade para estar fazendo? A chance é essa. E já fica a dica. Eu estava falando aqui sobre o Conima e é muito importante, principalmente os mediadores extrajudiciais, estarem se filiando, conhecendo, né, o código de ética. Ele está voltando. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse assunto ou outro que vocês queiram trazer, façam aí. Voltei, perdão. Voltou! Agora te ouço, perdão. Tranquilo, tá tudo ótimo. A gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre a questão do CONIMA e da questão dos mediadores extrajudiciais estarem se filiando. Tá, perfeito, excelente. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ok, acho que eu vou aproveitar teu gancho. Ainda não é público, mas acho que vai ser tornado público, né? Aproveitando a nossa conversa aqui, o Conima está fazendo 25 anos esse ano. Acho que você Sim. sabe, como nossa membra, nossa diretora, bem-vinda. Obrigada. A Comissão de Ética propôs uma consulta pública para toda a população brasileira, para contribuir e para, eventualmente, atualizar o Código de Ética dos mediadores. Então, isso provavelmente vai ser público, né? Aliás, acho que já deveria estar. Provavelmente vai ser num evento que o CONIMA vai desenvolver. E a intenção qual que é? Conhecerem e apresentarem sugestões, porque a ideia é justamente um documento dinâmico. Isso já foi feito em gestões anteriores, que eu não participei, mas eu lembro que a conclusão que chegaram foi que o documento ele atendia
aos parâmetros da época. Estou falando, acho que uns 6, 7 anos atrás, ok? Uhum. Pode ser que chegue à mesma conclusão. Porém, acho que é muito importante a contribuição de todos os que estão estudando, que estão integrando ah, o movimento pela mediação, podemos dizer assim, né? Uhum. E toda e qualquer contribuição é super útil para uma atualização de um documento que tem que ser muito vivo, né? Sim. Então, fica aqui já o convite. Com certeza, a tua comissão, a Rosane, vai estar sendo super convidada para colaborar com sugestões. E a intenção é justamente uma atualização, porque por mais que tenha sido feito no século passado, importantíssimos que a gente que tenha uma atualização para vários contextos, né? E é nesse sentido, acho que isso ajuda muito e tem a ver também com a perspectiva de atualização do próprio Conima, né? Porque o Conima, como você bem colocou, passou por uma atualização em função de que de ver que somente não eram só pessoas jurídicas que atuavam, né? Também são pessoas físicas que podem contribuir muito na difusão dessa cultura. Então, é com esse sentido que a gente quer a colaboração de todos e, com certeza, você e a Bahia são fundamentais. Não, com certeza. Aqui, Jocane está perguntando, né, se mediador judicial e extrajudicial pode se filiar ao CONIMA. Com certeza. Com Sim. certeza. É só preencher, você sabe melhor que eu. Acho que tem um formulário, acho que deve estar tudo Sim. no site. E são todos bem-vindos. Todas e todos. Exatamente, exatamente. Tem um formulário, você entra lá no site, preenche, manda os documentos, tem uma taxa de filiação. E é muito bom também pesquisar, né, os documentos, todo o material, tem artigos, enfim. E, de qualquer forma, é uma referência, né? E essa atualização que a Adolfo está trazendo vai ser fantástica, Adolfo, até por conta da questão do online. Eu acho que toda essa mudança que a mediação passou, com a inclusão, né, das mediações online, e como, vamos dizer assim, como essa questão da ética do mediador se dá nesse contexto. Eu acho que isso é um assunto para ser trazido, né? Dentro desse cenário novo. Então, quantas coisas mudaram de lá para cá? Então, fazer essa pesquisa, participar desse movimento, eu acho que é fundamental. E você está à frente dele. Eu sei que tem uma equipe junto com você fazendo isso, mas eu acho que vai ser fantástico para todos nós mediadores. Ganha a mediação, né? Ganha o Instituto, ganhamos nós enquanto nossa prática profissional. E tenha certeza de que eu tive essa felicidade, essa grata honra, né? De representar agora o CONIMA como superintendente regional aqui na Bahia. E tenha certeza que eu vou levar muito baiano para o CONIMA. Disso você tenha certeza. Ótimo. Super Mas bem-vindo. eu acho que essa união e você está à frente disso. Eu acho que é muito importante esse trabalho. O Adolfo, a gente não tem muito mais tempo de live, então eu queria que você, voltando, né, ao tema central nosso, que é o empreender, que é vamos dizer assim, o foco da nossa conversa aqui, eu acho que um dos passos para empreender é justamente você estar, né, vinculado a esses órgãos e né, tá, vendo onde tem as melhores referências, tanto de curso, onde você faz os melhores cursos, quais as referências para as melhores formações, porque isso que eu acho que essa questão da formação eu acho que é importantíssima, né? O mediador, acho que ele está sempre se atualizando, sempre se capacitando. Não é um curso, você faz um curso apenas que isso já vai
lhe colocar no status quo, assim, né? Eu acho que você, o mediador é aquele que está sempre se aprendendo, sempre se reinventando, sempre se especializando, sempre se adaptando, né, a novos contextos, novas situações. Mas o que é que você poderia dizer, né, para quem quer empreender na mediação? É, além do que nós comentamos, você está trazendo um aspecto muito importante que eu queria pegar esse teu gancho, ao pensar a perspectiva da mediação, pandemia e pós-pandemia, né? Penso que a, a mediação passou a ter mais visibilidade com a própria pandemia, Uhum. porque se viram que a vida continuava e os conflitos também, e que precisavam de soluções ou de metodologias que pudessem ser tão rápidas quanto as próprias pessoas, Sim, né? Então, acho que isto é prova, aliás, o momento que a gente está é prova disso, sim. né? E, claro, uma metodologia que seja tão adequada a tanto. Queria pegar outro gancho seu, que acho que é fundamental, que acho que como um mediador que tem, a partir do momento que ele tem claro que ele está construindo um novo paradigma na cultura da sua comunidade, eventualmente, ou no seu país, ou na sua cidade, ter claro que ele tem que estar aberto, como você bem colocou, a uma adequação e um aprimoramento permanente. Então, a possibilidade de conhecer outras áreas, se aprofundar nas outras áreas que ele não conhece, e não esquecendo dos parâmetros do que ele trabalha, que isso é, quer dizer, não é por acaso que nós falamos na educação continuada, né? E ao falar a educação continuada, é estar aberto a uma perspectiva que, quanto mais eu estudo, mais eu tenho consciência de que não sei e que preciso mais estudar, né? Então, são vários autores que a gente abraça e que a gente vê e que são importantes para um acompanhamento de uma mediação, para um início de uma mediação, para um fechamento de mediação. E um componente que acho que faz muita diferença, e acho que você é prova disso, muito mais do que eu, é a perspectiva da continuidade. Nós precisamos de profissionais empreendedores que deem continuidade. O que eu quero dizer? Hoje não funciona, mas amanhã pode ser que falem que funciona. Então, por mais que tenha sido oferecido para uma empresa, ou para uma escola, como eu estava falando anteriormente, ou para uma pessoa, e ela fala, não, esse não é permanente. Ela não fechou a porta. Uhum. Ela simplesmente disse um não para aquele caso concreto. Pode ser que isso seja transformado posteriormente. Então, acho que a mediação precisa da continuidade e a continuidade pressupõe a persistência. E essa persistência a gente vê em poucas pessoas, que é como você falou. Muitas vezes as pessoas dizem, isso aí eu não tenho perspectiva de ganho. Não tem hoje, mas amanhã com certeza. Porque com certeza a gente está construindo uma nova cultura. Então, por exemplo, hoje podemos dizer que quem usufrui da mediação ainda é uma elite, podemos dizer assim. Ao estar a elite se usufruindo, fatalmente, isso deve ser também levado para as outras classes. Então, é nesse sentido que acho que a gente vai aprofundar, sobretudo tendo como referência as várias áreas onde a mediação pode
pode estar atuando. Então, como eu falei, a escola é uma, a comunidade é outra, família é outra, empresa sem estar envolvida em insolvência é uma outra coisa, estando envolvida em insolvência é outra, e a importância é dar continuidade. Acho que é fundamental. Uhum. Exatamente, eu concordo. E meu desafio tem sido esse, o nosso desafio tem sido esse. E eu acho que a intenção de fazer eventos, lives, trazer pessoas como, né, você, que é uma referência de empreendedorismo. Quando eu falo empreendedorismo, eu falo no sentido da não desistência, no sentido de resiliência, no sentido de fazer de cada dificuldade um passo para que você se reinvente, ou seja mais criativo, ou proponha de uma outra forma, se não está funcionando daquela forma, né? Você inventar um novo meio de abordagem. Nessa última jornada, eu conversando com minhas alunas, eu até comentei, né? Eu disse assim, de que forma que você aborda? Então, às vezes, você está dando uma aula sobre mediação, a pessoa vai dizer, nossa, eu não quero ouvir isso. Então, de que forma você fala da mediação? Às vezes, você perguntar ou comentar um conflito com ela é uma forma mais agradável de se falar que existe a mediação. Então, esse olhar para o empreendedorismo no sentido de inovar sobre o mesmo. Inovar sobre o mesmo, né? Se adaptar, né, às circunstâncias que forem aparecendo. E que oportunidades a gente tem em cada condição. Eu estou no interior, eu tenho acesso à internet, ou eu não tenho, ou eu estou num lugar muito distante. Cada realidade é uma. A gente vê que a realidade daí de São Paulo, do Rio, é uma, a do Nordeste, às vezes, é outra, a do Norte é outra. Então, eu acho que empreender em cada contexto e com suas determinadas peculiaridades, né? Eu acho que é importante isso. Mas empreender e ter esse entusiasmo para falar de mediação, né, Adolfo? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Sempre, 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 sempre. É isso. Então, querido, eu queria terminar você deixando um recado aqui. Tem o pessoal aqui da mediação condominial, tem Rildo, tem o pessoal aí da Vertical, tem o pessoal também da comissão, tem vários advogados aqui, queridos, que estão entrando para falar com a gente. Queria deixar um abraço a todos. E queria agradecer muito você estar conosco. Você queria falar alguma coisa para a gente encerrar esse encontro? Tá me ouvindo? Ah, Adolfo parou de novo. Travou, travou. Vai sair? Será que ele vai? Eu sei, ele travou de novo. Ah, ele saiu de novo. Ai, meu Deus, ele não ouve. Gente, obrigada, viu, por vocês estarem. Adolfo realmente, ele é um mestre. Sempre será. Voltou. Pronto. Voltou. É bom que fica divertido, né? Não fica monótono. Então, cadê? Cadê? Voltou. É bom porque não fica monótono, entendeu? É uma coisa que fica dinâmica, né? Dá todo um suspense. Eu acho ótimo. Desculpa. Aí, ó, já o pessoal tá dizendo aqui que vai entrar no Conima, tá vendo? Já animou todo mundo aí a entrar no Conima.
Bem-vindos, bem-vindos. E bem-vinda, claro. Ô, meu querido, eu queria agradecer demais a você por ter aceito, por ter compartilhado as suas ideias conosco. E eu queria que você dissesse qual é a mensagem que você deixa para a gente finalizar nosso bate-papo. Não sei. Primeiro, acho que quem tem que agradecer sou eu pelo convite, pela oportunidade, pela amizade, né? Eu acho que palavras a gente poderia usar, talvez como uma... Acho que hoje o componente da mediação como parâmetros de oportunidade e de troca é cada vez mais presente. O que eu quero dizer? Estou me reportando às experiências minha e sua, né? Eu acho que o trabalho da mediação em equipe faz muita diferença, né? Então, pense, não é é uma atividade muito pessoal, tá? Mas essa pessoalidade parte do pressuposto de um trabalho de colaboração. Porque a partir do momento que as pessoas estão diante de 2 ou 3 mediadores que percebem que estão colaborando, eles passam a colaborar, né? Então, e aí o sentido de colaboração mesmo, né? Que é o que é a base da mediação, né? E qual é o significado de colaboração, se a gente for pensar, é laborar conjuntamente, né? Colaborar, né? Vem de trabalho, de labor, né? Então, acho que isso é importantíssimo. Esse é um componente que acho que jamais deve ser perdido, porque é uma referência nossa que tem que estar presente permanentemente na perspectiva do mediador, porque a troca com outro mediador faz muita diferença. As experiências e tudo mais. Obrigada, meu querido. Então, eu agradeço essa Agora, colaboração sua. obrigado. Eu que agradeço. Um beijo. Eu queria agradecer a todo mundo que veio, que está aqui. Muitas pessoas mandando beijos, agradecendo, mandando beijos para você. Pessoal de São Paulo, Carolina, Beatriz, Muito legal. Obrigado. Durval, Luana, Luanda, Matheus, Jane. Tem um monte de gente bacana aqui. Carolina, pessoal da Conflicts Manage, Hildo, Érica. Nossa, é muita gente. Tiffany, Ignis, várias pessoas aqui participando. Eu espero que tenham gostado. Então, gratidão, meu querido, mais uma vez. Você sabe que você mora no meu coração, porque além do profissional que você é, pelo ser humano que você é. E eu Obrigado. sempre lhe digo isso. Você ensina pelo seu exemplo. Porque você é Obrigado, minha querida. coerente entre o que você prega e o que você é. E eu sei disso. Então, muita honra. Namastê para você. Muito obrigada, querido. Sempre. Viu? Obrigado a você. Boa semana e continue assim com esses projetos maravilhosos. Sempre. Você sabe que a cabecinha não para, né? Você sabe que eu sou uma pessoa assim mesmo, né? Um beijo, muito obrigada, viu? Um beijo a todos. Até breve. Presencial aqui, hein? Combinado. Vamos lá, vamos lá. Um abraço, Guto. Um beijo. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, querido. Um beijo, querida. Gessiane, todo mundo. Um beijo, Marcinha, um beijo. Obrigado, queridos.